Boas pessoal, cá estou eu aqui de novo para falar do último jogo do Porto para o campeonato, 13ª jornada, contra o Boa Vista, fora. Aqui um derby portuense, um jogo sempre bastante interessante pelo passado histórico entre estas duas equipas, e também era um jogo bastante importante, pois é o último jogo do campeonato antes do Mundial, logo era muito importante dar continuidade aos últimos resultados e continuar com mais uma vitória. O Porto apresentou uma equipa forte, como era esperado, não é? Porque o campeonato é a principal preocupação do clube, e aqui só houveram duas alterações. O PP voltou para defesa direito e o Galeno voltou a ser titular. Como habitual, vou fazer uma análise coletiva da equipa e também individual, dando notas aos jogadores e ao treinador. Ao Diogo Costa atribuo um 6.5, pois ele não teve muito que fazer neste jogo, não fez sequer uma defesa. Ele esteve bastante bem a lançar contra-ataques, sempre muito rápido, e teve um autogolo, mas foi sem culpa, pois a bola bate no poste e depois nele. É um lance fortuito em que acaba por dar o golo ao Boa Vista, apesar de ter sido um bom remate, mas pronto, foi ao poste, portanto podia não ter entrado, mas entrou por bater no Diogo Costa. Mas, como já disse, ele não teve culpa, logo não vou penalizá-lo por isso. No entanto, também não posso dar uma nota superior, pois realmente não esteve muito envolvido no jogo, pois não foi preciso. Ao Marcano atribuo um 8, ele teve um jogo bastante sólido, faz um grande corte dentro da área, quando ainda estava 0-0, e depois também está no sítio certo para marcar o primeiro golo e para desbloquear o resultado. Para além disso, ainda apareceu ali mais uma ou duas vezes à frente para até tentar marcar mais um golo, e até esteve perto, pelo menos numa vez, de consegui-lo. Realmente é um central bastante goleador, e já dos centrais que passaram pelo Porto é o que está à frente, empatado com o Jorge Costa e com o Zé Carlos. E realmente mostra que tem essa valia. Às vezes critica-se o Marcano porque pode já não estar no pico da sua forma e ser preciso renovar, mas o facto é que ele de vez em quando ainda vai marcando uns golos importantes. Ao Fábio Cardoso atribuo um 6.5, ele teve um jogo tranquilo, sem erros, não foi preciso também ele ter assim grandes ações defensivas. No entanto, assinalo que ele teve 100% de passos completos, que é sempre bom, apesar de que, claro, os defesas normalmente têm uma percentagem elevada, mas ele teve mesmo 100%, não falhou nenhum passe e ainda fez bastantes. Ao PP atribuo um 6, porque ele, apesar de não ter comprometido defensivamente e cumprir com os mínimos pedidos, não esteve tão envolvido ofensivamente, pelo menos não tanto como o habitual. Logo dou aqui uma nota mais baixa do que outros jogos, mas mesmo assim o 6 ainda considero uma nota positiva. Ao Wendel atribuo uma nota ligeiramente superior que o PP, um 6.5, pois esteve um bocadinho mais envolvido, eu acho, ofensivamente, principalmente em dois lances. Num deles tem uma grande jogada individual que entrega a bola a Taremi, que está no mesmo à entrada da área, e depois também tem um excelente cruzamento para o Galeno, que devia ter marcado provavelmente, mas desperdiçou a oportunidade. Claro que isso não é culpa do Wendel, por isso é que eu permeio aqui com uma nota ligeiramente superior à do PP. Ao Uribe atribuo um 7, ele teve um jogo sólido, tem várias boas ações defensivas, controla o meio campo, mas também teve um pequeno erro, em que faz a falta que permite o 3-1. No entanto, acho que esta nota ajusta-se à performance dele. Ao Eustáquio também atribuo um 7, ele esteve envolvido em algumas jogadas de ataque, tem um grande golo, a culminar uma excelente jogada, e também faz um bom passe para o Otávio no lance do 3-0. Ao Otávio atribuo um 9, ele mais uma vez a mostrar que está num grande momento de forma. Ele tem vários lances em que se envolve no ataque, esteve envolvido nos 4 golos, com 2 assistências diretas, e também 2 lances em que fez o penúltimo passe, sempre com uma grande qualidade de passe e de visão de jogo. E também teve um lance antes até dos golos em que isola Galeno, um passe extraordinário também de 50 metros. Portanto, mais uma vez, ela está muito bem. Espero que ele leve esta forma para o Mundial, que continue assim, e depois quando regresse também que continue com esta forma, pois de certeza que vai ser uma peça fundamental para o Porto esta temporada. Ao Galeno atribuo um 7, e só atribuo esta nota pois ele marcou 2 golos, pois eu acho que ele não fez um jogo assim tão extraordinário como eu vi a comentarem. Ele até ganhou o prémio de homem de jogo da Liga, se bem que eu acho que esses prémios muitas vezes eles dão quase automaticamente para o jogador que marca mais golos ou um que fez muitas assistências ou assim.
portanto nunca são muito de fiar. No entanto, acho que ele esteve bem a atacar, a ir para cima dos defesas, mas teve alguns momentos em que falhou, como duas chances de golo claras. O golo que ele marca, o terceiro, até é um remate algo trapalhão, mas pronto, marcou o golo, é isso que interessa. E o 4-1 sim, é um golo numa boa finalização e também um bom movimento, a desmarcar-se bastante bem. Também o passe do Otávio é excelente, mas é preciso ele também fazer aquele movimento e estar lá para marcar. Portanto, acho que fez um jogo positivo, mas não foi um dos melhores jogos que eu já vi o Galeno fazer. Ao Taremi atribuiu um 6.5, acho que ele não esteve tão envolvido como em outros jogos, também falhou algumas oportunidades, incluindo uma que estava isolado e devia ter marcado. No entanto, também teve uma excelente assistência para o Eustáquio e procurou envolver-se com os colegas, sempre alguma coisa, não é? Não esteve completamente fora do jogo, como é evidente, mas face aos jogos que ele já teve, decidi dar-lhe esta nota. Ao Evanilson atribuo um 6, ele só jogou 45 minutos, teve algum azar, pois teve uma lesão. No entanto, no tempo que esteve em campo, falhou um golo em que esteve completamente isolado e não esteve assim muito envolvido em grandes jogadas, apenas esteve numa em que deu um 0 até, pois dá um toque para o Marcano. Acredito que até foi propositado, que ele penteou a bola para alguém finalizar e empurrar a bola para a baliza, mas lá está, também não foi um mau jogo, foi um jogo aceitável, por isso é que lhe dou esta nota. Ao Tony Martínez também dou um 6, ele teve um jogo comparável com o Evanilson, ele manteve a entrega habitual, do costume, sempre à procura de dar o máximo que tem, às vezes vê-se ela esforçar-se a ir buscar bolas que às vezes parece que já nem é possível ir buscar, mas ele está sempre atento a isso aí, nesses lances. No entanto, não esteve envolvido em muitos lances de perigo, até se pode dizer que esteve menos um bocadinho que o Evanilson, logo acabo por lhe dar a mesma nota por causa disso. Ao Rodrigo Conceição atribuo um 6, porque não esteve também muito envolvido no jogo, ele não compromete, mas também não acrescentou assim muito ao jogo, pois ele já entra numa fase em que o resultado está praticamente resolvido, o Boa Vista está a jogar com menos um jogador, está a perder por 2 golos, portanto também era complicado ter algum impacto no jogo, portanto atribuí-lhe aqui a nota standard. Ao Gruitch atribuo um 6.5, pois ele no pouco tempo que teve conseguiu algumas recuperações e também não falhou passes. O Bruno Costa já entrou tarde, logo não lhe vou dar uma nota, pois não teve minutos suficientes para se envolver no jogo, e ao Pepe acontece exatamente a mesma coisa, portanto também não vou atribuir nota, mas assinalo que o Pepe realmente é um exemplo de liderança e de profissionalismo, pois mesmo com esta idade continua a fazer sempre o máximo para regressar ao jogo, ou seja, ele esteve parado sensivelmente um mês e já está pronto para dar o seu contributo máximo à equipa. Ao Sérgio Conceição atribuo um 8, ele não esteve no banco, é verdade, esteve o Vítor Bruno, mas quem é o responsável pela equipa técnica é na mesma o Sérgio Conceição, por isso a nota vai para ele e representa toda a equipa técnica na mesma, mas atribuo sempre aqui ao Sérgio. E atribuo-lhe um 8, pois ele manteve os níveis competitivos da equipa muito altos no jogo, que era bastante importante. Final do jogo, 4-1, o Porto teve uma exibição dominadora, criou muitas oportunidades e também manteve a solidez defensiva. E a vitória é justa, pois o Porto está completamente por cima do Boa Vista, esteve superior durante a maior parte do jogo, tal como até o próprio Petit, treinador do Boa Vista, admitiu. Portanto, quando o treinador adversário admite que a vitória é justa, não há muito mais a dizer. Foram estas minhas opiniões sobre o último jogo do Porto. Se tiverem alguma dúvida ou opinião, contrária ou igual à minha, deixem nos comentários que eu leio e respondo. E como sempre, espero que tenham gostado.